Imagine os vastos espaços escuros do cosmos, onde em nuvens sem fim de gás e poeira se formam estrelas e planetas jovens. Não é apenas um espaço sem vida. Ali, na fronteira entre o vazio e a grandiosidade, ocorre o nascimento de novos mundos. Lembre-se de que bilhões de anos atrás, nessa névoa sem fim, no lugar onde está nosso planeta, iam se acumulando nuvens de gás, que, como grandes algodões, iam reunindo cada vez mais matéria. Cada instante estava cheio de energia, que poderia iluminar uma cidade inteira na Terra, pois nesse tempo a temperatura atingia níveis tão altos que os materiais se derretiam e se transformavam em magma fundido. Mas isso é apenas o começo. Quando as massas de matéria se encontraram, começou um verdadeiro espetáculo, onde as forças de gravidade agiam como mãos invisíveis, atraindo tudo ao redor, criando condições para a formação de planetas. E assim, após milhões de anos, desse caos começaram a surgir núcleos sólidos, que mais tarde se tornarão a base para continentes e oceanos. Nesse processo de milhões de anos, planetas como o nosso aumentavam de tamanho, absorvendo tudo o que encontravam. Asteroides, cometas e até mesmo outros protoplanetas, como grandes aspiradores de pó, que iam acumulando tudo o que podiam alcançar. Quando a Terra atingiu seu tamanho, que era o dobro do tamanho da Lua atual, nela reinava o calor, e a superfície estava coberta por lava derretida. Esse mundo estava longe do que conhecemos hoje. Imagine oceanos feitos não de água, mas de minerais e metais fundidos, onde a temperatura poderia atingir 1000 graus Celsius. E o que é ainda mais intrigante? Nessas condições infernais poderia nascer a primeira vida, que, como descobrimos mais tarde, era surpreendentemente resistente. Era o tempo em que moléculas, como pequenos blocos de construção, se uniam em estruturas complexas, que, em última análise, levarão à aparição dos primeiros organismos. A Terra, ao se resfriar, tornou-se mais adequada para a vida. E nesse processo, um dos eventos mais enigmáticos na história do nosso mundo. A formação da atmosfera, composta por dióxido de carbono e vapor d'água, que no futuro criará condições para a vida. Mas isso é apenas uma pequena parte do que ocorreu no nosso caminho até a modernidade. E cada detalhe desse processo destaca o quão difícil é imaginar a escala do tempo que passou desde então. Pense em quantas coisas ainda estão por descobrir sobre como essas forças primitivas formaram o planeta em que vivemos hoje. Nesse momento, quando o jovem Sol estava apenas começando sua vida, ao seu redor se formava um disco protoplanetário que se tornaria o berço das futuras planetas. Uma vasta nuvem de poeira e gás cósmico, composta de hidrogênio, hélio e elementos pesados, começou a girar lentamente, criando erros no movimento que, com o tempo, levarão à formação de corpos celestes. A temperatura no centro dessa nuvem alcançava vários milhares de graus Celsius, causando um brilho intenso que contrastava com a imensidão da escuridão do espaço. Imagine, milhões de partículas, cada uma movendo-se em sua órbita, colidindo e se entrelaçando em uma dança majestosa da matéria, criando uma sinfonia incrível de movimento. Nesse disco, cuja largura poderia atingir centenas de unidades astronômicas, a poeira se aglutinava gradualmente sob a ação da gravidade, formando maiores agregados que, posteriormente, se tornariam planetas. Você pode imaginar como, nesse espaço, surgiam cometas, asteroides e outros corpos, enquanto a luz do Sol os aquecia, elevando a temperatura a vários centenas de graus nas órbitas mais próximas. Ao redor do disco giratório surgiam turbilhões onde as partículas colidiam com tamanha força que se emitiam explosões de luz, como se estrelas estivessem explodindo nesse tecido cósmico. Cada momento desse processo estava cheio de expectativa, como se o próprio universo estivesse se preparando para criar algo completamente novo. O processo de formação do disco não era apressado. Milhões de anos passavam em silêncio, enquanto as partículas se uniam gradualmente, formando planetas e luas que, eventualmente, ocupariam seus lugares no firmamento. Mas nesse baile da matéria, havia algo ainda mais fascinante. Mesmo as menores partículas, com tamanhos de milímetros, desempenhavam seu papel nesse processo grandioso. Elas interagiam entre si, formando aglomerados que, por sua vez, atraíam outras partículas, criando corpos maiores.
era como a criação de um mosaico, onde cada detalhe tinha importância. Embora todo o processo ocorresse em uma escala astronômica, nele havia sua própria beleza e harmonia, que cativava a imaginação. E quando o gás e a poeira, girando nesse disco, começaram a se condensar em planetas, era possível apenas imaginar como seria a vida nesses novos mundos. Nesse balé cósmico, que durou milhões de anos, cada detalhe, cada partícula, desempenhava seu papel na criação do sistema que conhecemos hoje. E isso era apenas o início de um longo caminho para a formação da diversidade e da vida que nos rodeia. Imagine um espaço cósmico repleto de partículas minúsculas, onde cada grão de poeira se desvia em direção a distâncias infinitas, colidindo com outras partículas. Esse processo de acréscimo ocorre lentamente, quase imperceptivelmente, como uma dança hipnótica e interminável da matéria. Quando duas partículas se encontram, elas podem grudar uma na outra graças à força da gravidade e interações eletrostáticas, formando aglomerados do tamanho de uma partícula de areia. Mas isso é apenas o começo. Desses pequenos aglomerados, gradualmente se formam corpos maiores. Cada etapa desse processo exige um tempo significativo. Milhões de anos podem passar antes que pequenas pedras se tornem algo maior. Você sabia que, em alguns casos, partículas podem se unir em estruturas com diâmetros de até vários centímetros e, ao continuarem se unindo, podem alcançar tamanhos comparáveis a uma bola de golfe? Essas colisões, embora ocorra lentamente, podem ser vistas como um espetáculo fascinante. Partículas giram uma em torno da outra, como em uma dança, trocando energia, criando faíscas e correntes invisíveis que, gradualmente, levam à formação de novas formas. A cada segundo, a cada colisão, elas se tornam mais massivas, e seu movimento se torna mais visível, como se a própria matéria no espaço começasse a perceber seu propósito. Quando os aglomerados atingem um tamanho determinado, sua gravidade começa a atrair mais partículas, e o processo se torna mais rápido. E imagine que, nesse estágio, alguns deles podem até começar a girar, criando minicentros que, eventualmente, se tornarão planetas ou asteroides. Cada uma dessas colisões é como um pequeno evento em uma vasta universo, onde tudo está interligado e cada ação tem importância. É fascinante, mas exatamente esses processos de acréscimo formam a base para a formação de estrelas e planetas. E isso é apenas o primeiro passo em uma longa jornada para a criação de uma estrutura complexa que conhecemos hoje. Se pudéssemos observar esse processo, veríamos como, lentamente, mas de forma constante, o caos se transforma em ordem, e cada nova forma se torna parte de um todo maior. E o mais interessante? Quando esses aglomerados atingem um tamanho de vários metros de diâmetro, eles começam a atrair não apenas partículas, mas também outros corpos já formados, criando uma verdadeira mosaica cósmica. Neste momento, no espaço, começam a se formar planetesimais, corpos do tamanho de quilômetros, que mais tarde se tornarão a base para os planetas. A gravidade, como uma mão invisível, começa a atrair para eles poeira e pequenos pedregulhos, criando uma verdadeira batalha pelo material. Imagine um vasto espaço cósmico cheio de milhares de corpos rochosos que giram em suas órbitas, colidindo e se fundindo, como meteoros, tentando alcançar o centro. Esses objetos, do tamanho de uma pequena cidade, possuem uma surpreendente dureza, contrastando com a vastidão ao redor. Em suas superfícies, poderiam ser vistas crateras formadas por impactos e rachaduras, que indicam como eles sobrevivem nesse cosmos cruel. A cada minuto, a cada segundo, a gravidade se intensifica e os planetesimais começam a acumular mais material, formando centros de massa que, no futuro, se tornarão os núcleos dos planetas. A vastidão ao redor deles parece ainda mais impressionante em contraste com esses grandes corpos que buscam a união. Cada novo objeto que se une aos centros já formados adiciona massa e força de atração, criando uma sinfonia cósmica de colisões e fusões. O que há de mais impressionante? Esses corpos primários podem atingir tamanhos comparáveis a cidades inteiras, e alguns deles podem crescer até tamanhos que permitem a formação de planetas. Assim que eles atingem uma massa suficiente, sua gravidade começa a influenciar os planetesimais ao redor, fazendo com que mudem suas órbitas, se aproximem e, eventualmente, se fundam. Com cada fusão,
surge um objeto cada vez maior, que em algum momento pode se tornar um verdadeiro planeta em nosso sistema solar. Neste vasto oceano de vazio, onde nada pode impedir esse processo, algo grandioso está sendo formado. Mas isso ainda não é tudo. O que você acha que acontece quando esses corpos começam a colidir entre si? O processo de formação da prototerra lembrava um lento despertar de um ser gigantesco, quando muitos planetesimais, pequenos fragmentos orbitando no espaço, começaram a se unir gradualmente, formando corpos cada vez maiores. Esses planetesimais, do tamanho de montanhas, colidiam entre si. Suas forças de atração os faziam se fundir em algo maior. E cada contato era como um sussurro suave no vasto espaço do universo. Imagine cada elemento, desde pequenos pedregulhos até grandes pedaços de matéria, se aproximando lentamente uns dos outros, como se procurassem seu companheiro nesse silêncio infinito. Cada novo impacto, cada nova combinação, adicionava massa ao corpo que se formava, que começava a assumir a forma de um planeta. A gravidade, como um diretor invisível, controlava esse processo, atraindo cada vez mais matéria, e cada etapa dessa união se tornava cada vez mais impressionante. Mas isso não era apenas algo mecânico. Nesse processo, havia uma harmonia extraordinária, quando os fragmentos de diferentes cantos do cosmos se uniam, criando novas conexões, como se fossem parte de uma sinfonia única. Gradualmente, ao longo de milhões de anos, a prototerra crescia. Sua superfície se tornava mais suave, e os processos internos se intensificavam, como em um forno, onde o metal derrete e assume uma nova forma. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nesse ambiente quente e tumultuado, os primeiros elementos da atmosfera se formavam. Nuvens de vapor subiam para o céu, e as fronteiras entre o ar e o cosmos começavam a se diluir. Sabia o que é ainda mais surpreendente? Nesse momento, na superfície da prototerra, poderiam surgir os primeiros oceanos, cheios de água que, possivelmente, foi recebida de cometas e asteroides que colidiram com sua superfície. Isso marcava o início de uma nova era, quando a vida poderia ter surgido dessas águas primitivas, e o mundo que conhecemos hoje apenas começava a se formar. Dois corpos planetários, um dos quais se tornou conhecido como Theia, se aproximavam lentamente um do outro nos vastos espaços do cosmos, suas órbitas se cruzando ao longo de milhões de anos. Nesse grandioso ballet, que lembrava a coreografia do universo, as forças da gravidade os atraíam inexoravelmente, criando uma tensão que deveria culminar em um catastrófico impacto. Imagine dois gigantes, cada um do tamanho de um planeta, se entrelaçando em um conflito inacreditável. Suas superfícies cobertas por rochas incandescentes e suas atmosferas preenchidas por gases que brilhavam devido às altas temperaturas. No momento do impacto, quando Theia colidiu com a jovem Terra, algo extraordinário aconteceu. Uma explosão que poderia ser comparada a bilhões de bombas atômicas, estilhaçando o silêncio. Segundos que pareciam uma eternidade levaram ao lançamento de uma quantidade imensa de material no espaço cósmico. Bilhões de toneladas de rochas e gases incandescentes eram lançados para fora, formando um brilhante nuvem que iluminava os arredores. Essa explosão criou ondas de material derretido, que, como grandes ondas cósmicas, se chocavam entre si, formando novas estruturas e formas no espaço. A temperatura no momento do impacto subiu para vários milhares de graus Celsius, resultando na formação de novos compostos químicos que mais tarde se tornaram a base para a formação de corpos planetários. Imagine como ao redor havia nuvens de vapores e pequenas partículas que lentamente se resfriavam, formando anéis planetários e satélites. Inacreditável. Mas foi nesse momento que a Lua que conhecemos hoje começou a se formar, com um diâmetro de quase 3.400 quilômetros. Esses lançamentos não foram apenas uma catástrofe. Eles criaram novas condições para o surgimento da vida, quando nas luas e asteroides em resfriamento começaram a se acumular água e outros elementos necessários. E tudo isso parecia fazer parte de um grande plano, onde a destruição se transformava em criação. E cada movimento desses gigantescos corpos preenchia o cosmos com novas possibilidades. Os vestígios desse impacto ainda podem ser vistos na forma de crateras e formações geológicas na Lua.
O mais impressionante é que esses eventos formaram a base para a formação de todo o sistema solar. Os materiais lançados como resultado do impacto começaram a girar lentamente ao redor da jovem Terra, criando uma cena única do espaço cósmico. Imagine como os pequenos fragmentos, do tamanho de seixos, se movem no vácuo infinito, colidindo uns com os outros e formando pedaços maiores. Essa sinfonia dançante de partículas, girando em ritmo orbital, continuou por milhões de anos. Nas primeiras fases da formação da Lua, os fragmentos se aglomeravam em nuvens compostas por bilhões de partículas, que se atraíam umas às outras devido à gravidade. O que há de mais impressionante? Essas nuvens podiam alcançar o tamanho de continentes inteiros. Gradualmente, ao longo de milhões de anos, do caos surgia um novo objeto celeste. Forças gravitacionais instáveis faziam com que os fragmentos se aproximassem, criando uma massa que se tornava cada vez mais estável. O processo era tão lento e majestoso que parecia a criação de uma obra de arte a partir de materiais simples. Cada colisão dos fragmentos com a superfície do novo corpo em formação deixava uma marca na forma de crateras, que podemos observar até hoje. Imagine como, na escuridão do espaço, entre o vácuo gelado, ocorria esse evento grandioso, onde cada partícula desempenhava seu papel na criação do satélite, que mais tarde se tornou testemunha da história da Terra. Nessa fase, a Lua ainda estava quente, coberta por rochas derretidas que lentamente se resfriavam, formando uma camada sólida. Mas isso não é tudo. Durante o processo de formação, gases e vapores eram lançados na superfície da Lua, criando uma atmosfera que nada tinha a ver com a que conhecemos hoje. O mais incrível nesse processo é que na Lua primitiva podiam existir condições que favorecessem a formação dos primeiros minerais. E isso é apenas o início de uma longa jornada que levará à formação do paisagismo lunar que vemos hoje. Imagine a Terra como um grande globo incandescente, brilhando em vastos espaços do cosmos. A superfície desse planeta era um oceano de fogo, onde a temperatura alcançava níveis inconcebíveis e a magma líquida se agitava como o mar durante uma tempestade. Cada centímetro dessa superfície era iluminado por uma luz brilhante, semelhante à que vemos em um raio, criando uma atmosfera repleta de uma beleza assustadora. Nesse oceano, onde não havia uma crosta sólida, a magma subia e descia, formando ondas que poderiam inundar qualquer cidade moderna em poucos segundos. Essas ondas eram tão quentes que, se você tentasse tocá-las, sua mão provavelmente se transformaria em vapor instantaneamente. Não havia montanhas, rios, nem mesmo oceanos para perturbar esse cenário apocalíptico. Apenas uma vasta planície de pedra derretida, onde cada movimento causava explosões de luz e som. Imagine um mundo onde não havia um único sinal da natureza que conhecemos, nem árvores, nem grama, nem mesmo nuvens. Tudo estava submetido à força do fogo, que parecia respirar e viver sua própria vida. Esse planeta não era apenas quente. Ele era um organismo vivo, cheio de dinamismo e energia, preparando-se para uma longa jornada de transformação. Esse processo vital continuou por milhões de anos, mas assim que começou a resfriar, na superfície começaram a se formar as primeiras crostas de terra sólida. Você sabia que, apenas alguns milhões de anos depois disso, quando a temperatura caiu, na Terra começaram a se formar os primeiros minerais primitivos, que se tornaram a base para a futura geologia? Imagine uma superfície planetária onde, em vez da Terra familiar, se estende um oceano magnético em ebulição. Não é apenas uma massa incandescente, é um ser vivo, vibrante, onde ondas de magma se erguem e baixam, como as marés oceânicas. A temperatura atinge milhares de graus e a superfície brilha em tons vibrantes, do amarelo intenso ao vermelho profundo, refletindo o movimento e a atividade contínua por dentro. Em cada ponto desse oceano, algo extraordinário ocorre. Turbilhões de pedra fundida se elevam no ar, gerando poderosas erupções que lançam ainda mais quentes massas das entranhas da Terra. Essas explosões de magma, como fontes, se elevam a metros de altura, caindo de volta no oceano, formando novos trechos ainda mais quentes. Sabia que, nesse período,
Poderiam se formar ilhas vulcânicas que surgiam e desapareciam, como se tivessem vida própria, decidindo quando deixar esse mundo. A altura dessas formações às vezes alcançava até 100 metros e estavam cobertas por fragmentos brilhantes de magma, como joias preciosas. É difícil de imaginar, mas nessa massa em ebulição, a vida poderia existir em sua forma mais primitiva, onde organismos microscópicos sobreviveriam em condições de verdadeiro inferno. A variedade de cores que se manifestava nesse oceano magnético era impressionante, do laranja vivo ao bordô profundo, transicionando para o preto, onde a magma tinha tempo de se solidificar, criando contraste com os outros trechos ativos. Era uma cena sem fim de dinâmica e mudanças, onde cada momento poderia ser o início de algo novo. E agora, imagine como, nessa superfície, se formam rachaduras de onde jorram fluxos de material incandescente, deixando rastros que mais tarde se tornarão a base para futuros continentes. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nessa massa em ebulição, poderiam se misturar elementos do espaço, que, ao se misturarem com a magma, criavam minerais completamente únicos, capazes de surpreender até os geólogos mais experientes. E o que é ainda mais surpreendente? Alguns desses minerais chegaram até nossos dias, tornando-se verdadeiras enigmas para os cientistas. O processo de diferenciação da matéria terrestre pode ser representado como um movimento lento, mas persistente, de matéria dentro de um planeta derretido, onde elementos pesados, como ferro e níquel, gradualmente se movem para o centro. Isso ocorreu ao longo de milhões de anos, enquanto o planeta estava em estado derretido. Imagine um oceano de magma, onde a temperatura atingia milhares de graus Celsius, e elementos mais densos, como se fossem cargas pesadas, começaram a se mover lentamente para baixo, formando o núcleo, que hoje tem um raio de aproximadamente 300 quilômetros. Enquanto os elementos pesados desciam, minerais mais leves, como silício e oxigênio, subiam à superfície, formando a mancha. Uma camada com cerca de 2.000 quilômetros de espessura que envolve o núcleo. Esse processo não foi instantâneo. Ele durou milhões de anos, e cada movimento de matéria era semelhante a um dança, onde cada elemento ocupava uma posição única na estrutura interna da Terra. Imagine que nesse caos há uma quantidade imensa de energia, que faz o magma ferver e se misturar. Mas com o tempo, tudo se acalma e se formam camadas claras. Ferro e níquel, com alta densidade, formam o núcleo central, enquanto elementos mais leves começam a formar manchas compostas por silicatos complexos, que podem atingir temperaturas de até 1.400 graus. Cada um desses movimentos não era apenas um processo físico, mas também uma interação química, onde os minerais passavam por metamorfose, criando novos compostos. Um fato intrigante. Segundo estimativas de cientistas, o núcleo da Terra hoje contém cerca de 33% da massa do planeta, enquanto a mancha, cerca de 63%. E é graças a esse processo contínuo que a Terra adquiriu sua estrutura, que contém muitas enigmas. Mas você sabia que algo ainda mais impressionante? O núcleo da Terra não é homogêneo. Ele é composto por um núcleo interno sólido e um núcleo externo líquido, que diferem em composição e estado, criando condições para a formação do campo magnético do planeta. No centro da nossa planeta, existe algo fascinante: o núcleo de ferro, composto principalmente de ferro denso e níquel. Imagine um grande globo, quente e derretido, que pulsa como o coração do nosso mundo. Este centro metálico se formou há bilhões de anos, quando a Terra ainda estava começando sua vida. Metais pesados, como ferro e níquel, se dirigiram ao centro do planeta, formando um núcleo denso devido à gravidade. Este processo é chamado de diferenciação e levou os elementos mais leves, como silício e oxigênio, a subirem à superfície, criando as mantas e a crosta. Você sabia que é impressionante? A temperatura nesse coração de ferro pode atingir mais de 4.000 graus Celsius, tornando-o um dos lugares mais quentes da Terra. O núcleo interno, composto de ferro sólido, é cercado por um núcleo externo líquido, onde os metais estão em estado derretido. Essa divisão faz com que o núcleo interno, apesar de sua alta temperatura, permaneça sólido devido à pressão colossal que sobre ele age. Mas o que realmente surpreende é que esses processos não ocorrem em silêncio.
O núcleo externo está constantemente em movimento e convecta, criando correntes de metal derretido que, por sua vez, podem servir de base para a formação do campo magnético do planeta. Esse processo não é apenas importante para a Terra, ele também nos protege da radiação cósmica e do vento solar. Sem ele, a vida na superfície estaria em risco. É difícil acreditar que esse grande e pulsante coração de ferro, profundamente oculto dos olhos, realmente sustenta a vida na superfície. O tamanho desse núcleo é aproximadamente metade do raio da Lua, e sua densidade atinge 15 gramas por centímetro cúbico, tornando-o incrivelmente pesado. Mas isso não é tudo. Ele continua a se formar e a se transformar ativamente, criando um fluxo constante de energia. A formação do núcleo de ferro foi um momento crucial na história da Terra, e seu impacto é sentido até hoje. Você acha que algo acontecerá se esse coração algum dia parar de pulsar? A superfície da Terra, semelhante a um líquido quente em uma xícara, começou a esfriar quando o oceano magnético começou a se acalmar gradualmente. Imagine! Milhões de anos depois da formação do nosso planeta, a magma quente e fervente começou a perder sua temperatura. E dessa massa em movimento surgiram os primeiros sinais de uma crosta sólida. Na superfície, formou-se uma fina camada, quase imperceptível, mas extremamente importante. A primeira crosta terrestre, que era tão frágil quanto uma camada de gelo em uma poça congelada. Essa crosta não tinha resistência e estava ameaçada por constantes destruições causadas pela atividade vulcânica e pela queda de meteoritos que poderiam, a qualquer momento, rasgar em pedaços. Com cada novo impacto catastrófico, a crosta rachava e se quebrava. Mas logo em seu lugar aparecia uma nova camada, mantendo-se um equilíbrio instável, característico da Terra primitiva. Assim como em uma xícara com chá quente surgem bolhas, na crosta surgiam rachaduras, permitindo que a magma reaparecesse na superfície. Com cada novo vulcão, a superfície mudava e uma nova camada endurecia, como chocolate quente que esfria, criando novas formas e texturas. Mas é importante lembrar que essa primeira crosta era apenas o começo. Ela não era o fundamento estável sobre o qual hoje estamos. De tempos em tempos, essa fragilidade era posta à prova quando as placas tectônicas se moviam, causando terremotos e mudanças no relevo que formavam montanhas e vales. E o mais impressionante é que essa dinâmica continua até hoje, e não para nem por um momento. Imagine uma Terra onde a superfície está coberta por uma crosta de basalto preto, como se o planeta tivesse se encarnado na própria noite. Essa crosta sólida primária era fina, com apenas alguns quilômetros de espessura, e suas bordas eram constantemente rasgadas por poderosas erupções que lançavam magma derretido, brilhando em tons vibrantes de laranja e vermelho. O magma emergia à superfície como se a própria Terra revelasse seus segredos, e nesse contexto não podemos deixar de mencionar que a temperatura do magma pode atingir 1000 graus Celsius. Essas fendas, como feridas no corpo do planeta, criavam contraste. Trechos pretos de rocha solidificada, imóveis em seu caminho, e fluxos brilhantes, como línguas de fogo, buscando liberdade. Nessas condições, cada erupção poderia lançar até 100.000 toneladas de magma de uma vez, criando ilhas vulcânicas e cadeias montanhosas que mudavam o aspecto da Terra a cada novo evento. Mas o que é ainda mais impressionante? Esses vulcões não apenas destruíam, mas também formavam o paisagismo, criando novos ecossistemas onde os primeiros organismos vivos poderiam se estabelecer. Ao redor deles, formavam-se crateras que, posteriormente, se enchiam de água, transformando-se em oceanos primitivos. Essa dinâmica da superfície era tal que a crosta primitiva estava constantemente sujeita à ação de fluxos de lava, criando novas camadas e mudando a estrutura mesma da Terra. Nesse contexto, toda a planeta estava coberta por nuvens de vapor e gases, criando um efeito de estufa, mantendo alta temperatura na superfície. Essas nuvens, compostas principalmente de vapor d'água e dióxido de carbono, eram tão densas que a luz solar quase não conseguia penetrar através delas, criando uma escuridão onde a vida se desenvolvia. Mas isso não é tudo. Abaixo dessa crosta, havia uma camada de manteiga derretida que continuava a aquecer a crosta por baixo, criando pressão constante que poderia acordar os vulcões a qualquer momento. E o mais fascinante?
Essas condições se tornaram a base para a aparição das primeiras formas de vida na Terra, que começaram a se desenvolver nessas águas quentes e agressivas, abrindo caminho para a futura diversidade de organismos. Imagine uma planeta coberta por milhares de vulcões ativos, lançando jatos de lava derretida e nuvens de cinzas no céu infinito. Esses vulcões não são apenas uma dispersão de crateras. Eles fervem e expelam magma com tamanha força que os jatos de lava alcançam alturas de 30 metros. Ao redor deles, rios de rocha derretida se movem pela Terra, formando correntes sinuosas que transformam o paisagismo em uma verdadeira sinfonia infernal. Cada erupção lembrava que o planeta estava apenas começando a se formar, e esse processo não parava nem por um momento. Sua imaginação cria imagens vibrantes. O horizonte é constantemente iluminado pela luz brilhante da lava em erupção, criando o efeito de um pôr-do-sol eterno, e os sons dos explosivos se misturam em uma sinfonia assustadora que preenche tudo ao redor. E o mais louco nisso tudo? Esses vulcões podiam lançar gases como dióxido de enxofre e vapor d'água, criando as primeiras condições para a formação da atmosfera, que mais tarde se tornaria vital para os organismos futuros. Na superfície do planeta, onde a temperatura pode atingir 1000 graus, não havia nenhum lugar seguro para a vida. Mas exatamente essa atividade vulcânica estabelecia as bases para processos geológicos complexos que levariam à formação dos continentes. Cada novo fluxo de lava cobria as camadas antigas, e assim, milhões de anos, formando uma crosta sólida que guardaria as histórias de como a Terra se tornou o que é hoje. E foi nessa planeta selvagem e fervilhante onde ocorriam mudanças catastróficas todos os dias, que foram estabelecidas as bases para as primeiras formas de vida que já existiram. Mas o mais impressionante nisso tudo, os vulcões que agora parecem estáticos eram o centro de uma atividade interminável. E exatamente eles criaram os minerais e elementos que hoje compõem nossa existência. Imagine uma Terra envolta por um manto denso e opaco de gases, onde não havia nenhum lampejo de luz. Era um mundo onde a atmosfera, composta por compostos pesados e tóxicos, não deixava espaço para a vida como a conhecemos hoje. Gases emitidos das entranhas do planeta, através de vulcões ativos, formavam nuvens que ocultavam a superfície dos olhos. Esses vulcões, semelhantes a imensas tubulações respiratórias, expeliam potentes jatos carregados de elementos químicos que seriam mortais para a maioria dos organismos modernos. Cada erupção era acompanhada por um som profundo e retumbante, lembrando que a Terra era muda e sem vida. Em meio a esse ambiente cinzento e sombrio, a temperatura poderia atingir níveis tão altos que até os minerais mais resistentes começavam a derreter, formando oceanos de magma derretido. Agora, imagine que toda essa atmosfera opaca não apenas existia, mas também se modificava constantemente, formando poderosos furacões que, como pontos de costura em um velho cobertor, rasgavam e uniam diferentes camadas de gases, criando uma verdadeira tempestade. Esses gases não apenas tornavam o ar impróprio para a respiração, mas também criavam condições nas quais processos físicos e químicos podiam mudar indefinidamente. Sabia que essa atmosfera desempenhava um papel crucial na formação dos primeiros minerais e elementos essenciais para o surgimento da vida? O ambiente circundante literalmente respirava toxicidade, e nesse mundo cruel nasciam as primeiras moléculas que, no futuro, se tornariam a base de toda a vida. Gigantescos vulcões que expeliam seus gases não apenas lançavam substâncias mortais, mas também criavam condições para o surgimento da primeira vida. Era um tempo em que cada gota de água e cada molécula de gás se tornavam fundamentais para a formação do futuro. Nas profundezas, havia algo mais do que simples reações químicas. Era uma verdadeira alquimia, contribuindo para o surgimento de novas formas de vida. E enquanto tudo isso acontecia, a Terra se preparava para um dia se tornar o lar de seres capazes de respirar ar puro, como conhecemos hoje. Pesquisas científicas mostram que esses processos ocorriam em condições onde a temperatura na superfície poderia atingir 150 graus Celsius. Era um mundo onde a vida poderia existir apenas nas formas mais primitivas, e cada molécula que emergia da superfície tinha importância. Todo dia, milhares de meteoritos caíam sobre a Terra. E imagine só,
um céu repleto de rastros luminosos, como se alguém estivesse disparando fogos de artifício sem fim no vasto espaço cósmico. Meteoritos do tamanho de grãos de areia e asteroides com diâmetros de até dezenas de quilômetros desabavam sobre o planeta, deixando crateras com profundidades de até vários metros. Embora hoje a Terra esteja protegida pela atmosfera e pela gravidade, que servem como um escudo contra a maioria dos corpos celestes, na época a atmosfera era muito mais fina, e muitos desses objetos atingiam a superfície com uma força assustadora. Aproximadamente 100 milhões de anos atrás, durante a formação da Terra, a intensidade da chuva de meteoritos era 10 vezes maior do que hoje. Cada impacto deixava suas marcas. Os crateres que se formavam podiam ser maiores do que as cidades modernas. Por exemplo, o cráter Chicxulub, no México, com um diâmetro de cerca de 160 quilômetros, é resultado de um impacto de um asteroide que, possivelmente, levou ao desaparecimento em massa dos dinossauros. E imagine quantos desses crateres se formaram na superfície naquele período. Milhões, se não bilhões, resultando em constantes mudanças na superfície do planeta. Esses crateres não eram apenas buracos na Terra. Eles se tornavam locais onde se acumulavam os primeiros elementos químicos, criando condições para a vida futura. Ao se abrir para novas formas de vida, eles serviam como verdadeiros caldeirões para compostos orgânicos. Mas o mais surpreendente ainda não foi mencionado. Durante esses bombardeios, eram liberados volumes imensos de calor, que poderiam derreter pedras e causar mudanças significativas no ambiente. Aproximadamente 90% de todos os meteoritos que caíam naquele tempo eram grandes o suficiente para causar mudanças catastróficas e, consequentemente, criar novos ambientes para a formação do relevo. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns meteoritos, ao atingirem a superfície, poderiam causar tsunamis de até 100 metros de altura, arrasando tudo em seu caminho. Você pode imaginar o quão perigoso isso era? Pesquisas científicas mostram que exatamente essas condições levaram à formação das primeiras moléculas orgânicas. Mas o que mais impressiona? Os meteoritos não apenas destruíam, mas também traziam novos elementos e minerais, que mais tarde desempenhariam um papel crucial na formação da atmosfera e dos primeiros organismos vivos. Imagine uma Terra onde gigantescos asteroides, do tamanho de países inteiros, caem do céu. Durante esse período, quando o número de corpos celestes que atingem o planeta aumentou drasticamente, a intensidade dos impactos atingiu seu pico. Asteroides, acelerando até velocidades dezenas de quilômetros por segundo, colidiam com a jovem crosta, transformando-a em um oceano de magma derretido. Alguns desses corpos tinham diâmetros de centenas de quilômetros, e seus impactos causavam consequências catastróficas. Ondas de choque que poderiam destruir grandes áreas da superfície, criando crateras do tamanho de megacidades modernas. O mais louco nisso tudo? Esses impactos eram tão poderosos que a temperatura na superfície poderia atingir milhares de graus Celsius, derretendo até as rochas mais resistentes. Durante milhões de anos, o planeta foi bombardeado, e cada novo impacto deixou sua marca na história geológica. Os asteroides não apenas destruíam, mas também introduziam novos elementos na atmosfera, que mais tarde contribuíram para a formação das primeiras moléculas orgânicas. Essa era não foi apenas de destruição, mas também de transformação, onde cada impacto poderia ser um catalisador para novas reações químicas. A dinâmica desses processos era incrível. Imagine um asteroide do tamanho da França colidindo com a superfície, causando tsunamis que poderiam inundar continentes inteiros. Com cada impacto, o planeta se tornava mais diversificado. Novos minerais, novas condições. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns asteroides caíam com tanta frequência que parecia que o céu estava se rasgando com explosões constantes. Eram verdadeiros chuvas de meteoros que não parava por milhões de anos. Quando esse bombardeio finalmente terminou, na superfície da Terra restaram apenas os vestígios desses impactos destrutivos, e abaixo dela estavam os depósitos de minerais que mais tarde se tornaram a base para as primeiras formas de vida. Mas o que é ainda mais chocante? Esses eventos não apenas moldaram a Terra, mas também seu satélite, a Lua, que se formou após um dos maiores impactos na história do planeta. Você já se perguntou de onde veio a água na Terra?
Imagine que o espaço está cheio de cometas e asteroides de gelo, que, como mensageiros espaciais, traziam consigo a preciosa água. Há centenas de milhões de anos, quando o planeta ainda estava se formando, a bombardeio de meteoritos desempenhou um papel crucial na criação de suas reservas de água. Cometas de gelo do tamanho de uma cidade inteira colidiam com a superfície da Terra, e cada uma dessas colisões trazia consigo 30% de água, que hoje enche nossos oceanos. Mas isso não foi um evento único. O processo ocorreu gradualmente, como uma chuva, gota por gota, meteorito por meteorito. Asteroides que continham minerais ligados à água também contribuíram, liberando água quando suas superfícies eram aquecidas durante a queda. E o que é ainda mais impressionante? Esses meteoritos poderiam fazer parte de planetas antigos que existiram em nosso sistema solar. Com cada impacto na Terra, não apenas mudanças físicas, mas também reações químicas ocorriam, transformando blocos de pedra em água vital. Cientistas calcularam que, ao longo de bilhões de anos, até 100 milhões de meteoritos poderiam ter caído na Terra, cada um deles adicionando sua porção de água aos oceanos. Isso não foi apenas uma mudança física. Na Terra, condições para a vida estavam se formando. Assim que a água começou a se acumular, em suas profundezas surgiram os primeiros organismos primitivos. Imagine como o mundo mudou. De paisagens áridas até litorais verdes, onde a vida começava a florescer. E graças aos intermináveis chuvas de meteoritos, a Terra se transformou em um planeta saturado de água, onde a vida poderia prosperar. Cada queda de meteorito não é apenas um evento, mas uma história sobre como a água, essencial para a vida, foi gradualmente enchendo os oceanos. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas sugerem que nossa água pode ser de origem extraterrestre, não pertencente à Terra, mas de outros cantos do sistema solar. É interessante quantas ainda mais mistérios o cosmos guarda sobre nosso suprimento de água. O verdadeiro milagre começa quando o vapor d'água, formado como resultado da atividade vulcânica e outros processos, começa a se condensar na atmosfera. Imagine como esse vapor vai gradualmente cobrindo o planeta, criando nuvens que, por sua vez, começam a atrair chuvas. Mas essas não são apenas chuvas. São chuvas intensas que não param por semanas ou meses, mas continuam por milhares de anos. Esses fluxos de água caem do céu, enchendo vales e depressões na superfície da jovem planeta, que ainda está mais quente do que metal derretido. Durante esse tempo, a temperatura na superfície vai gradualmente diminuindo, e a água começa a se acumular em grandes corpos d'água, que se tornam a base para os futuros oceanos. Cada gota que cai na terra quente se transforma em vida, que um dia vai habitar essas águas. Imagine como os vastos mares e oceanos se formam, enchendo os vales que antes eram apenas trechos de terra quente. Esses oceanos primitivos se tornam o local onde a vida começa, ligando os elementos necessários para as reações bioquímicas. Paralelamente a isso, os gases e minerais liberados da crosta terrestre contribuem para a formação da composição química desses corpos d'água. A água lentamente penetra nas fissuras das rochas, dissolvendo minerais e criando condições ideais para os primeiros organismos. Mas isso não é tudo. Os vulcões subaquáticos, que lançam minerais quentes, adicionam aos oceanos substâncias que se tornarão a base para a vida futura. E aqui começa o mais fascinante. Desses elementos simples, unindo-se em moléculas complexas, surge a vida. Esses oceanos primitivos, com o tempo, se tornarão o lar de organismos que mudarão o aspecto do planeta. Como tudo isso está relacionado com o oceano moderno? É importante lembrar que, ao longo de milhões de anos, a água que vemos hoje passou por muitas transformações, incluindo ciclos de evaporação e condensação, que continuam até hoje. E você sabia que, mesmo agora, os oceanos ainda contêm cerca de 98% de toda a água do planeta? Imagine os primeiros chuvas na Terra caindo sobre a superfície escaldante do planeta, como um castigo dos céus. Essas precipitações não eram simples gotas de água que conhecemos hoje. Eram chuvas ácidas, carregadas de diversos compostos químicos, ácido sulfúrico e ácido carbônico, que se formavam devido à atividade vulcânica e à liberação de gases. Quando as gotas de chuva,
carregadas desses venenosos compostos, tocavam a terra escaldante, ouvia-se um som agudo de sibilo, como se o próprio planeta protestasse contra essa invasão. A temperatura da superfície atingia níveis tão elevados que a água, ao entrar em contato com ela, se transformava instantaneamente em vapor, criando nuvens densas que subiam ao céu como fantasmas das antigas lendas. Nesse caos, surgia uma verdadeira batalha entre os elementos. A superfície em chamas do planeta, pronta para erupções e cataclismos, contra a força da água, que buscava dominá-la. Cada novo temporal causava mudanças drásticas no paisagismo. Formavam-se novos cráteres, enquanto as fissuras existentes se enchiam com água ácida, que dissolvia minerais e criava novos compostos químicos. A água, caindo do céu, não era apenas chuva, mas um catalisador de mudanças, moldando o solo e a própria vida no planeta. Essas chuvas podiam durar horas, caindo sem parar sobre a Terra, e cada um desses temporais deixava rastros que só se tornavam visíveis milhões de anos depois. O mais impressionante é que essas primeiras chuvas não apenas mudaram a aparência da superfície da Terra, prepararam o solo para a aparição das primeiras formas de vida. Nessas águas ácidas, começaram a se desenvolver organismos primitivos que conseguiram sobreviver em condições tão extremas. Esses minúsculos seres eram os antecessores de todas as formas de vida futuras. E agora, imagine esses seres nadando em águas onde a acidez era tão forte que poderia dissolver metal. Essas condições serviram de base para um salto evolutivo que, eventualmente, levou à diversidade de vida que vemos hoje. Os primeiros corpos d'água da Terra primitiva eram notavelmente diferentes dos oceanos modernos. Imagine mares onde a temperatura da água alcançava 35 graus Celsius e a composição da água estava repleta de minerais. Esses mares quentes, ricos em sais e metais, brilhavam em cores extraordinárias, desde um verde vivo até um vermelho profundo, criando a impressão de que a superfície da água brilhava sob os raios de sol, como pedras preciosas. A água nesses corpos d'água primitivos tinha características que hoje pareceriam fantásticas. Alta concentração de sulfeto de hidrogênio e minerais, que lhe davam um aspecto turvo, como se milhões de partículas minúsculas estivessem dissolvidas nela. Agora, imagine como a vaporização sobre esses corpos d'água formava nuvens, que talvez carregassem gases tóxicos, criando uma atmosfera cheia de mistérios e perigos. As razões pelas quais esses mares permaneceram instáveis estavam relacionadas com a atividade vulcânica contínua. Jatos de lava emergiam dos vulcões subaquáticos, adicionando novos minerais às águas e alterando sua composição. Essas mudanças ocorriam tão rapidamente que as fronteiras dos corpos d'água se deslocavam constantemente, formando novos golfos e áreas rasas. Em alguns locais, onde havia fontes termais, a temperatura da água poderia alcançar 100 graus, e ao redor dessas fontes formavam-se ecossistemas capazes de sobreviver em tais condições extremas. A água nessas regiões estava tão saturada de enxofre que, às vezes, sua superfície parecia a superfície de outro mundo, onde a vida estava apenas começando. Você sabia que esses mares primitivos poderiam compor até 30% da superfície da Terra? Isso significava que havia uma vasta extensão de água onde apenas começavam a se formar condições para o surgimento da vida. A cada dia, esses corpos d'água experimentavam reações químicas que poderiam levar à formação de compostos orgânicos simples. Enquanto os vulcões continuavam a expelir lava, novas ilhas se formavam na superfície, que, com o tempo, poderiam se tornar locais de habitação dos primeiros organismos vivos. A água constantemente evaporava, deixando cristais de sais que poderiam se formar em padrões intrincados no fundo, criando paisagens peculiares. Esses cristais são evidências de como a química da água mudava dinamicamente e como ela interagia com o ambiente circundante. Cada um desses corpos d'água era como um ser vivo que mudava a cada minuto, criando condições nas quais poderiam surgir as primeiras formas de vida. Mas o que é ainda mais surpreendente é que os pesquisadores encontraram provas de que, nessas condições extremas, a vida poderia se desenvolver, utilizando a energia liberada pelos vulcões. Imagine os oceanos que não eram apenas corpos d'água, mas verdadeiros laboratórios gigantescos onde ocorriam inúmeras reações químicas.
Esses oceanos primitivos estavam cheios de minerais que interagiam com a água, criando misturas complexas, ricas em diversos elementos. Quando a água dos oceanos entrava em contato com os minerais da crosta, ela os dissolvia, formando substâncias dissolvidas que se misturavam com gases que subiam da atmosfera. Esses gases, como o dióxido de carbono e o amônia, por sua vez, formavam novos compostos, tornando a composição química dos oceanos dinâmica e mutável. Agora, imagine que cada gota de água poderia ser um lugar onde a colisão de átomos criava algo novo, fazendo esse caldeirão ferver e borbulhar, como em um verdadeiro experimento. Cientistas calcularam que nos oceanos poderiam ocorrer milhares de reações ao mesmo tempo, cada uma delas podendo ser um passo para o surgimento da vida. Essas condições eram ideais para a formação de moléculas orgânicas, que mais tarde se tornaram a base para as primeiras formas de vida. Cada elemento dissolvido na água interagia com os outros, criando estruturas complexas que, eventualmente, poderiam levar à formação de células. Os oceanos eram verdadeiros catalisadores, onde a energia liberada pelos vulcões aquecia essas reações, criando um ambiente onde novas formas de matéria poderiam surgir. Esses processos não ocorriam apenas em espaços quentes, mas também em espaços frios e escuros, onde a vida poderia encontrar sua primeira expressão. Você acha que essas reações químicas poderiam produzir algo tão complexo quanto o DNA? Essa pergunta permanece sem resposta, mas uma coisa é certa. Foi exatamente nesses oceanos primitivos que se desenrolava a tragédia que mais tarde levou ao aparecimento da vida na Terra. Cada elemento, cada átomo, tinha seu papel nesse dança infinita, e foi graças às suas interações que os oceanos se tornaram o berço para os organismos futuros. Nessas águas ferventes, saturadas de minerais e gases, poderia nascer algo verdadeiramente revolucionário: as primeiras moléculas capazes de se autorreproduzir. Fontes hidrotermais no fundo dos oceanos representam verdadeiros oásis de calor e atividade química, onde a água quente, rica em minerais, jorra das fraturas no fundo oceânico. Imagine, chaminés subaquáticas lançam jatos de água escura e mineralizada que se elevam a várias dezenas de metros no oceano cristalino. A temperatura dessa água pode atingir 150 graus Celsius, muito mais quente do que qualquer banho quente que você já tomou. Agora, imagine que nesse fluxo fervente há elementos como enxofre, zinco e cobre, que aparentemente são incompatíveis com a vida. Mas exatamente nessas condições extremas habitam organismos maravilhosos, como as bactérias fumarólicas, que conseguem sobreviver graças à energia química, e não à luz solar. Esses organismos, que produzem sua própria comida através de reações químicas, formam a base de ecossistemas únicos que se desenvolvem longe da luz solar. Mas isso não é o mais estranho. Ao redor dessas fontes, formam-se verdadeiras montanhas subaquáticas, compostas por minerais que se depositam da água quente. Elas podem atingir alturas de vários metros e servir de lar para muitos seres marinhos. Você sabia que essas montanhas, formadas por minerais, podem ser completamente brancas ou pretas, dependendo da quantidade de ferro e enxofre? Agora, imagine que em tais profundidades existe um contraste brusco. Ao redor das fontes, a temperatura da água pode ser de cerca de 30 graus Celsius, enquanto em proximidade imediata delas, a temperatura pode cair abruptamente para zero. Esse paradoxo cria condições incríveis para a vida, onde alguns organismos podem existir apenas na água quente e rica em minerais, enquanto outros podem viver nas águas frias, quase congeladas. Mas o mais impressionante: nesses lugares, cientistas descobriram novos tipos de vermes, com até 1 metro de comprimento, que vivem em simbiose com bactérias que utilizam enxofre para obter energia. Esses organismos não têm equivalentes na superfície da Terra e demonstram que a vida pode existir mesmo nas condições mais extremas. E o que é ainda mais surpreendente, eles podem fornecer pistas sobre como a vida poderia ter surgido em outros planetas, como Europa, uma lua de Júpiter, onde pode haver um oceano com condições semelhantes sob a crosta de gelo. A formação dos primeiros continentes é uma história repleta de dinamismo e reviravoltas, onde cada fragmento de terra firme era como uma peça de um quebra-cabeça em constante movimento.
Imagine jovens e instáveis pedaços de terra, ainda não cobertos por vegetação e florestas densas. Essas terras, flutuando na superfície da manteiga, eram menores do que os continentes modernos e representavam apenas pequenos arquipélagos que constantemente mudavam suas formas. Há centenas de milhões de anos, quando a temperatura no planeta era significativamente maior, a atividade vulcânica era universal. Nuvens de fumaça e lava escapavam das rachaduras na Terra, criando novos pedaços de terra no lugar dos antigos, enquanto o oceano absorvia outros. Esses arquipélagos, compostos por crosta leve, gradualmente se uniam, como peças de um quebra-cabeça, formando terras maiores. Mas cada nova formação era instável. Os cientistas acreditam que exatamente nesse período começou o processo que, no futuro, dará origem aos continentes que conhecemos hoje. A atividade vulcânica era tão intensa que alguns pedaços de terra podiam aparecer e desaparecer em questão de dezenas de milhares de anos. E brilhantes fluxos de lava, como rios, cortavam o paisagismo, deixando rastros de terra queimada. Esses formados não eram apenas locais onde se formava nova terra firme, mas também arenas para o eterno confronto entre a força da natureza e os elementos. Desde sua formação, os continentes continuaram a mudar, ajustando-se aos processos geológicos, como a tectônica de placas, que faziam as terras colidirem e se separarem. Em tais condições, onde cada movimento poderia levar à formação de novas montanhas ou oceanos, a vida, como a conhecemos, ainda não poderia se desenvolver. Mas o mais intrigante: entre esses jovens continentes havia pedaços que guardavam sementes para futuros ecossistemas. À medida que cresciam e se uniam, surgia a possibilidade de surgimento das primeiras formas de vida. Esses fragmentos de terra, constantemente mudando sob a influência de vulcões e erosão, representavam uma verdadeira laboratório para a formação dos futuros continentes, que no final das contas se tornariam o lar de milhões de espécies. E o mais fascinante? Esses processos continuam e hoje mesmo moldando nosso planeta bem na nossa frente. Imagine como a superfície do nosso planeta parecia quando toda a Terra estava fragmentada em muitos pedaços, constantemente se movendo e mudando. Cada pedaço da crosta terrestre era como um pedaço de mosaico que não conhecia descanso. Alguns pedaços subiam, outros desciam, criando relevo que mudava a cada momento. Era um tempo em que a temperatura dentro da Terra excedia os valores atuais, o que levava a processos tectônicos intensos, que hoje nos parecem quase fantásticos. O movimento desses pedaços ocorria a uma velocidade de até 30 centímetros por ano. Isso é 2 vezes mais rápido do que os processos tectônicos modernos. E o que é ainda mais impressionante: esses movimentos causavam terremotos colossais que podiam ser sentidos a milhares de quilômetros de distância. Como resultado desses processos, formavam-se grandes cadeias montanhosas e profundas depressões, além de vulcões gigantes que lançavam lava e cinzas a milhares de metros de altura. Mas isso ainda não é o mais estranho. Você sabia que, nesse período, era liberada uma quantidade colossal de dióxido de carbono na atmosfera? Isso criava o efeito de estufa, contribuindo para a formação de condições que lembravam os trópicos em toda a Terra. A umidade chegava a 90% e a temperatura oscilava em torno de 100 graus Celsius, criando condições ideais para o surgimento das primeiras formas de vida. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Essas condições eram tão dinâmicas que o clima mudava em poucos anos, algo impossível de imaginar no nosso tempo. O movimento da crosta fazia com que grandes oceanos se acumulassem e desaparecessem, e que a terra firme surgisse e se dissolvesse em milhares de anos. E o que é ainda mais impressionante: dentro da Terra ocorriam derretimentos que empurravam magma para a superfície, formando novos continentes aos olhos dos habitantes do planeta. E imagine só, nesses momentos, o ar estava cheio de milhões de partículas de cinzas que obscureciam o Sol. Era um mundo onde a vida estava apenas começando a se despertar. E tudo isso graças à dinâmica sem controle, que não parava nem por um momento. Por exemplo, em um dia, podiam se formar até 30 novos quilômetros de crosta, mudando radicalmente o paisagismo. Essa energia indomável ainda está armazenada nas profundezas da Terra, pronta para se manifestar a qualquer momento. Subdução.
É um processo impressionante, que age como um gigantesco transportador, arrastando as camadas superiores da crosta terrestre de volta para o seu interior. Imagine uma placa tectônica lentamente, mas inexoravelmente, se movendo sob outra, mergulhando na mancha. Esse movimento ocorre a uma velocidade de apenas alguns centímetros por ano, o que pode parecer insignificante, mas em escala geológica são distâncias colossais. Sob a influência de uma pressão e temperatura massivas nas profundezas da Terra, a seção mergulhante da crosta começa a se deformar, formando fraturas e dobras. Essa lentidão do processo cria uma sensação de tranquilidade infinita, enquanto, na verdade, há uma força imensa que pode causar terremotos devastadores e erupções vulcânicas. Durante a subdução, uma placa, por exemplo, oceânica, pode mergulhar sob uma continental, criando assim vales oceânicos profundos, como a Fossa das Marianas, que alcança uma profundidade de 10.900 metros. Esses vales não são apenas formações geográficas. Eles são indicadores de processos tectônicos ativos que continuam a moldar nosso planeta. Enquanto uma placa mergulha na mancha, ela pode também capturar e elevar uma parte da crosta continental, resultando na formação de cadeias montanhosas. Por exemplo, os Himalaias, que surgiram do choque entre as placas indiana e eurasiática, continuam a crescer ao longo de milhões de anos. Mas isso não é tudo. Durante a subdução, é liberada uma quantidade imensa de calor que leva à formação de magma. Esse magma pode subir à superfície, causando atividade vulcânica. O vulcão Krakatoa, por exemplo, ficou famoso devido à sua erupção devastadora em 1883, que foi causada exatamente por esses processos. Portanto, enquanto você pensa sobre como a subdução ocorre lentamente, lembre-se: sob seus pés, há uma verdadeira batalha entre as placas tectônicas, capaz de alterar os contornos do nosso planeta ao longo de milhões de anos. Cada centímetro que mergulha na mancha é parte dessa história fascinante, que continua até hoje. Mas você sabia que alguns cientistas acreditam que a subdução também pode influenciar o clima na superfície da Terra? Imagine como na Terra primitiva, sob a espessa camada de oceanos, ocorriam catastróficas colisões de placas que criavam as primeiras cadeias montanhosas. Quando duas partes da crosta se encontravam, suas bordas se comprimiam, elevando-se para cima, como se a Terra suspirasse de tensão. Esse processo, conhecido como orogenia, formava não grandes picos, mas sim baixos e afiados cumes, compostos de rocha vulcânica escura. Em suas superfícies não havia a erosão habitual que conhecemos. Nem rios nem geleiras poderiam suavizar essas novas montanhas. Em vez disso, vento e chuva trabalhavam lentamente nelas, deixando apenas leves marcas nas pontas das montanhas. Esses cumes, semelhantes aos dentes de gigantescos répteis, subiam lentamente alguns centímetros a cada milhão de anos, transformando planícies planas em paisagens irregulares, cheias de rachaduras e depressões. O que é ainda mais surpreendente? Algumas dessas primeiras cadeias montanhosas, como os Apalaches, começaram a se formar há mais de 400 milhões de anos, e sua incrível idade lhes confere um caráter único que ainda podemos ver hoje. Enquanto as montanhas modernas têm formas arredondadas, essas formações primitivas eram agudas e selvagens, cheias de pedras afiadas e penhascos íngremes. Imagine como os ancestrais dos primeiros seres humanos podiam escalar essas rochas para ver o mundo de cima, onde até mesmo as nuvens pareciam mais próximas. E assim, nesse caos, não apenas as montanhas se formavam, mas também inteiras ecossistemas, onde cada rachadura poderia ser um lar para as primeiras formas de vida. Estudos mostram que os primeiros continentes começaram a emergir da água exatamente devido a esse processo, e cada novo dia trazia mudanças que ainda influenciam nosso planeta. Existem lugares na Terra onde podemos ver essas antigas montanhas, preservadas desde aqueles tempos? Imagine como o céu começou a clarear lentamente, enquanto a atmosfera da Terra se transformava de um denso e tóxico casulo em um manto mais leve e transparente. Esse processo levou centenas de milhões de anos e lembra a respiração do planeta, lenta, profunda e poderosa. Processos geológicos, como a atividade vulcânica, emergiam na superfície, liberando diversos compostos que interagiam com as águas dos oceanos. Esses oceanos, abraçando o planeta, se tornaram verdadeiros filtros,
absorvendo e transformando os gases que eram lançados na atmosfera. A água que banhava as margens conseguiu neutralizar os compostos perigosos, criando condições para um ambiente mais amigável. Com cada milhão de anos, o céu ficava mais claro, e a luz que passava pela atmosfera mudava sua tonalidade, transformando o cenário sombrio e melancólico em um mais brilhante e solar. Mas isso não era tudo. Nos oceanos começaram a aparecer os primeiros organismos, que também contribuíram para essa sinfonia atmosférica. Esses seres simples, absorvendo o dióxido de carbono e liberando o oxigênio, se tornaram verdadeiros arquitetos das mudanças. Os oceanos, cheios de vida, começaram a liberar oxigênio, que lentamente, mas de forma consistente, preenchia a atmosfera. Imagine que, quando o nível de oxigênio começou a aumentar, a luz no céu mudava de opaca para brilhante e as nuvens se tornavam leves e esponjosas. Esse processo não foi instantâneo. Ele durou milhões de anos, e cada evolução da atmosfera era como um passo na criação da vida, tal como a conhecemos. E o mais impressionante, essas mudanças continuaram a ocorrer mesmo quando a Terra já se tornara o lar das primeiras formas de vida complexas. Chuvas, caindo sobre as rochas, não apenas as lavam, elas entram em um complexo baile químico que altera a composição da atmosfera. Imagine, gotas de água, penetrando nas fissuras das rochas, começam a interagir com os minerais, extraindo elementos como cálcio e sódio, e ao mesmo tempo ligando outros, formando novos compostos. Esse processo de intemperismo, ocorrendo em todo lugar onde a água entra em contato com a pedra, se torna a base do ciclo geoquímico global. É interessante que a água, como solvente universal, pode extrair até 30% dos elementos dos minerais, o que influencia significativamente a composição do solo e, portanto, as plantas que nele crescem. Nesse lento intercâmbio entre líquidos, sólidos e gases, ocorre algo mais do que apenas a destruição física. São criadas novos ecossistemas. Enquanto a água penetra na Terra, ela também se enche de gás carbônico da atmosfera, formando uma fraca ácido carbônico que reforça ainda mais o intemperismo. Graças a esse processo, cada metro cúbico de água de chuva pode conter até 30 miligramas de ácido carbônico, o que contribui para a formação de minerais carbonatos, como calcita e aragonito, que posteriormente podem formar depósitos calcários. Não se esqueça de que esse processo de intemperismo não ocorre no vácuo. Ele afeta o clima, pois altera o nível de gás carbônico na atmosfera, que é responsável pelo efeito estufa. Descobre-se que cada gota de chuva, caindo na Terra, não apenas umedece o solo, mas inicia uma cadeia de reações que mudam o aspecto do planeta. Pense em como esse intercâmbio, ocorrendo em cada canto da Terra, desde montanhas até planícies, cria formações geológicas únicas, como paisagens de karst e canyons, que podem atingir profundidades de vários metros. Essas maravilhas da natureza são resultado de séculos de interação entre água e pedra, onde cada mudança na composição da atmosfera se reflete na forma do paisagismo. Mas o que realmente impressiona? Em alguns lugares, o intemperismo ocorre tão rapidamente que pode destruir até 10 centímetros de rocha por ano, o que é comparável a um processo que levaria milhares de anos em outras regiões. A radiação solar que alcança a Terra contém incríveis raios ultravioleta, capazes de decompor moléculas, e foi exatamente isso que catalisou a formação da camada primária de ozônio. Imagine como as moléculas de oxigênio, localizadas nas camadas superiores da atmosfera, eram expostas a esses raios. Cada molécula, como em uma dança, se desintegrava em átomos que, então, se uniam a outros átomos, formando 3 moléculas de ozônio para cada 2 de oxigênio. Mas isso não é tudo. Esse processo ocorria a uma altura de aproximadamente 30 quilômetros acima da superfície terrestre, onde a pressão e a temperatura são muito diferentes das da superfície. O ozônio que se formava tinha a capacidade única de absorver os raios ultravioleta, gradualmente criando um escudo invisível que protegia o planeta do impacto destrutivo da radiação solar. À medida que esse escudo se formava, ele se tornou a primeira barreira que permitiu à vida na Terra evoluir e se desenvolver, criando condições necessárias para a aparição de organismos mais complexos.
Durante milhões de anos, esse processo continuou, e o nível de ozônio na atmosfera atingiu valores significativos, proporcionando proteção contra a radiação ultravioleta no intervalo de 200 a 300 nanômetros. E assim, essa tela invisível, composta por moléculas de ozônio, tornou-se um fator crucial, permitindo que a vida saísse dos oceanos e começasse a colonizar a Terra firme. Além disso, a camada primária de ozônio não servia apenas como proteção, mas também contribuía para a formação de condições climáticas necessárias para a aparição dos ecossistemas que conhecemos hoje. Esse processo de formação da camada de ozônio não apenas protegia a vida, mas também contribuía para sua diversidade, criando condições para a aparição de inúmeros novos tipos de vida. Mas você sabia que o nível de ozônio na atmosfera pode mudar devido à atividade humana? Nos oceanos primários, onde reinava o caos, moléculas simples se encontravam e se uniam em uma dança de reações químicas que durava milhões de anos. Imagine esse caldo, uma massa escura e fervilhante, onde cada movimento estava cheio de potencial para algo maior. A energia que emanava dos raios dividia as moléculas em pedaços, enquanto a radiação ultravioleta do Sol as fazia se reunirem novamente, formando estruturas mais complexas. Essas moléculas, como dançarinos, giravam e se uniam, criando cadeias que se tornavam a base de toda a vida. Nessa fase, nesse caos, aconteciam coisas incríveis. Os simples compostos de carbono formavam ligações que permitiam a eles manter e transmitir informações. Era como se cristais se formassem lentamente em condições onde cada nova forma era resultado da interação e da energia. Quando os raios rasgavam o céu, eles não apenas criavam som e luz, mas também catalisavam reações que, no final das contas, levaram à formação de moléculas complexas necessárias para a vida. Nesse oceano primordial, ocorria uma alquimia, onde elementos, que pareciam não ter nenhuma ligação, começavam a se ligar e formar algo maior. O que é impressionante? Essas reações químicas aconteciam bilhões de vezes mais rápido do que você poderia imaginar, e cada uma delas era um passo na formação dos primeiros organismos. No fim, foi esse dança química, cheia de energia e movimento, que se tornou a base para a vida futura na Terra, criando condições para a evolução que levou à diversidade de formas de vida que conhecemos hoje. Mas o mais incrível, algumas dessas primeiras moléculas poderiam se formar até mesmo nas condições do espaço, na mídia interestelar, onde a temperatura pode chegar a menos 250 graus Celsius. As moléculas de RNA eram capazes de desempenhar funções únicas, que as colocavam na fronteira entre a matéria inerte e a matéria viva. Imagine moléculas que, ao mesmo tempo, armazenavam informações e catalisavam reações químicas, como verdadeiros agentes duplos no mundo da química. Isso torna a hipótese do mundo de RNA especialmente intrigante, pois exatamente essas moléculas poderiam ter se tornado os primeiros candidatos a desempenhar o papel de seres vivos. Elas possuíam a capacidade de autorreplicação, o que significava que uma molécula poderia criar uma cópia dela mesma, o que já se assemelha à base da vida. Além disso, no século XX, cientistas como Francis Crick e James Watson descobriram que o RNA pode agir como enzimas, acelerando reações químicas, o que confirma sua multifuncionalidade. Mas isso não é tudo. Imagine que nas condições da Terra primitiva, onde reinavam condições extremas, as moléculas de RNA poderiam interagir com o meio ambiente, criando estruturas complexas e até mesmo precursores de proteínas. Cada interação poderia ser um passo na evolução, onde as moléculas se tornavam cada vez mais complexas e diversificadas. E nesse caos, onde a evolução química se entrelaçava com as leis físicas, o RNA poderia ter se tornado uma espécie de ponte, conectando a matéria inerte e a matéria viva. Esse processo não foi aleatório. Ele foi resultado da interação das moléculas em condições que favoreciam sua estabilidade e evolução. Uma vez que as moléculas de RNA começaram a interagir entre si, elas poderiam formar redes que, eventualmente, poderiam levar à formação das primeiras células. Os cientistas continuam a investigar como exatamente essas moléculas poderiam ter evoluído, e alguns deles sugerem que, em locais ricos em radiação ultravioleta, o RNA poderia ter obtido energias adicionais, o que poderia ter favorecido seu desenvolvimento. E ao considerar tudo isso, surge a pergunta:
Como exatamente essas moléculas poderiam ter se tornado os precursores de toda a vida que conhecemos hoje? O segredo reside em sua capacidade de adaptação e mudança, o que coloca as moléculas de RNA no centro das discussões sobre a origem da vida. Moléculas de lipidéus, que se encontram em um ambiente aquoso, começaram um processo incrível de auto-organização. Imagine como essas moléculas, com extremidades hidrofóbicas e hidrofílicas, tentam se esconder da água. As partes hidrofóbicas se escondem no interior, enquanto as hidrofílicas se estendem para fora. Essa interação leva à formação de camadas duplas, que criam microbolhas chamadas lipossomas. Essas bolhas têm uma espessura de apenas alguns nanômetros, mas são capazes de criar verdadeiros ilhas de vida no oceano de moléculas. Os espaços internos dessas camadas oferecem um ambiente único, onde reações químicas podem ocorrer em um espaço protegido do ambiente externo. Surge a pergunta: como essas finas camadas puderam se tornar a base das células? Tudo se deve à sua capacidade de isolar o conteúdo interno do mundo externo, permitindo a criação de moléculas mais complexas. Essa separação foi crucial, pois permitia concentrar reagentes em um local e aumentar a probabilidade de reações químicas, criando condições para a aparição das primeiras formas primitivas de vida. Além disso, exatamente nesses bolhas poderiam ocorrer processos que levavam à formação de RNA e outras moléculas-chave. Os lipossomas poderiam interagir entre si, formando estruturas mais complexas, o que permitia o desenvolvimento de processos que, posteriormente, se tornaram a base da evolução das células. Essas pequenas bolhas, que separavam sua ambiente interno do oceano, não apenas protegiam o conteúdo, mas também criavam a possibilidade de surgimento de novas propriedades, como o metabolismo. Sabia que há algo ainda mais fascinante? Em alguns casos, essas bolhas poderiam se unir, criando estruturas ainda maiores que poderiam se comportar como organismos vivos, embora ainda estivessem muito distantes das células que conhecemos hoje. Imagine um oceano onde ondas de reações químicas criam algo extraordinário. Em esse espaço silencioso, moléculas começaram a se agrupar em grupos, e isso foi o primeiro sussurro da vida. O que você acha que acontece quando elementos simples começam a interagir? Eles formam estruturas complexas, que gradualmente adquiriam propriedades características de organismos vivos. Essas moléculas começaram a mostrar uma capacidade incrível de autorreprodução. Imagine um grupo de moléculas copiando outra, como em uma dança onde cada par dá um passo em direção um ao outro. Mas isso não é tudo. Elas começaram a trocar substâncias com o ambiente ao redor. Como isso parecia? Imagine que as moléculas eram como pequenos mensageiros, que recebiam e transmitiam informações, reagindo às mudanças em seu entorno. Essa troca não era apenas um processo físico, era o surgimento das primeiras protocélulas, que aprendiam a se adaptar e mudar. Mas o mais louco é que todo esse processo acontecia tão lentamente que a linha entre o inanimado e o animado se tornava cada vez mais borrada. Pode-se imaginar como, nas águas do oceano, surgiam diversas combinações que se tornavam cada vez mais complexas, até que, em algum momento, surgiu a primeira vida oculta. Essas moléculas, que conseguiam interagir e manter sua estrutura, se tornavam cada vez mais estáveis, superando destruições aleatórias. E agora imagine que, nesse caos, começa outro fenômeno extraordinário. As moléculas começam a formar cascas protetoras, protegendo-se de influências externas. Isso não era apenas um instinto de sobrevivência, era o início da criação das primeiras protocélulas, que podiam proteger seus processos internos. Ao seu redor, surgia um mundo cheio de energia e reações, onde cada mudança poderia ser o ponto de partida para algo novo. Essas moléculas, que um dia foram apenas elementos químicos, começaram a funcionar como um todo, e sua vida se tornava cada vez mais complexa. Mas espere, isso ainda não é tudo. Essas estruturas começaram a se desenvolver, e nelas surgiu a capacidade de reagir às mudanças no ambiente ao redor, como se sentissem que algo importante estava acontecendo além de suas cascas protetoras. O que você acha que poderia acontecer a seguir? Essas moléculas continuavam a interagir, e suas capacidades apenas se expandiam, preparando o terreno para futuros milagres da vida.
Estromatolites não são apenas pedras, mas verdadeiras crônicas da vida antiga, que preservam vestígios das primeiras ecossistemas da Terra. Imagine oceanos rasos, onde bilhões de organismos microscópicos, como cianobactérias, formavam estruturas estratificadas, gradualmente acumulando calcário e criando pequenas colinas no fundo dos oceanos. Esses formados crescem incrivelmente devagar, apenas alguns milímetros por ano, e alguns estromatolites podem atingir idades superiores a 3 bilhões de anos. Imagine como cada nova geração de micro-organismos interage entre si, criando complexos ecossistemas onde a vida se originou em condições das quais apenas podemos especular. Essas estruturas estratificadas são resultado da fotossíntese, quando as cianobactérias absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, tornando-se a base para a formação de uma atmosfera adequada para a vida. Em alguns lugares, como a Baía Australiana de Shark, os estromatolites continuam a crescer, como se o tempo tivesse parado, e ao redor deles reina um silêncio maravilhoso, quebrado apenas pelo som das ondas. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Os estromatolites não são apenas os mais antigos testemunhos da vida, mas também mostram claramente como os micro-organismos se adaptaram a condições cambiantes, sobrevivendo em ambientes extremos. Por exemplo, os estromatolites podem se formar em condições de alta salinidade e baixo teor de oxigênio, tornando-os únicos em seu gênero. Você sabia que essas estruturas podem ser de diferentes cores e texturas dependendo das condições de formação? Algumas podem ser vibrante verdes, enquanto outras parecem pedras cinzentas ou até pretas. Essa variedade indica que a vida não apenas sobreviveu, mas também se desenvolveu, se adaptando ao ambiente ao seu redor. E é nesses antigos montículos no fundo dos oceanos que estão escondidos segredos que podem lançar luz sobre a origem da vida na Terra, bem como sobre a possibilidade de existência de vida em outros planetas. Estromatolites não são apenas formações geológicas, são a chave para entender a evolução e a sobrevivência da vida em condições onde tudo parece impossível. Mas o que é mais impressionante? Alguns cientistas acreditam que o estudo dos estromatolites pode nos ajudar a encontrar vida em exoplanetas, onde condições semelhantes poderiam existir. Imagine pequenas cianobactérias, com tamanho de apenas alguns micrômetros, que começaram uma revolução em nosso planeta. Esses micro-organismos, que existiram há cerca de 3 bilhões de anos, foram os primeiros seres capazes de usar a luz solar para transformar dióxido de carbono em oxigênio de carbono e água em compostos orgânicos. Como isso ocorria? Tudo graças ao clorofila, um pigmento que absorve a energia solar e inicia o processo de fotossíntese. Imagine bilhões desses pequenos seres, como pontos verdes na superfície do oceano, absorvendo luz e liberando oxigênio, mudando a atmosfera da Terra. Cada dia, eles produziam tanto oxigênio quanto necessário para encher a atmosfera, e o nível desse gás aumentou de 3% para 21%. Sabia o que isso significa? Isso significa que eles não apenas sobreviveram, mas também mudaram ativamente seu mundo. É interessante notar que, exatamente por meio da fotossíntese, esses micro-organismos criaram condições para a vida de organismos mais complexos. Sem o oxigênio liberado pelas cianobactérias, não haveria plantas, animais, nem nós mesmos. E aqui começa algo realmente surpreendente. Em resultado de sua atividade, a Terra passou por mudanças globais que hoje chamamos de catástrofe do oxigênio. Esse processo serviu de pano de fundo para a extinção em massa de organismos anaeróbicos, que não conseguiam sobreviver em uma atmosfera rica em oxigênio. Mas isso não é o fim da história. 80% do oxigênio que respiramos hoje vem dessas pequenas fotossintetizadoras. Cada respiração que fazemos pode ser vista como uma homenagem a esses pequenos, mas incrivelmente poderosos seres. Já pensou quantos desses micro-organismos existem agora? Estimativas indicam que, em 1 litro de água oceânica, pode haver até 100 milhões de cianobactérias. Esses micro-organismos não apenas sobrevivem, eles continuam evoluindo, se adaptando a condições cambiantes e permanecendo uma parte essencial dos ecossistemas do planeta. É importante lembrar que eles não apenas produzem oxigênio, mas também formam a base da rede alimentar em ecossistemas marinhos.
Sua capacidade de fotossíntese abriu portas para a aparição dos primeiros organismos multicelulares, que, por sua vez, formaram a base para toda a diversidade de vida na Terra. E o que é ainda mais surpreendente? Esses micro-organismos podem até sobreviver em condições onde outros organismos não conseguem, como em fontes termais ou em águas extremamente salgadas. Sua incrível adaptabilidade continua a causar interesse entre cientistas, que buscam entender como eles podem ajudar a resolver problemas ecológicos modernos. Imagine um planeta onde o céu gradualmente muda de cor, do vermelho para um azul vivo, e os oceanos se tornam transparentes, refletindo os raios solares. Esse processo fascinante começou com a aparição de organismos fotossintetizantes, que começaram a produzir oxigênio como subproduto de sua atividade. Primeiro, o oxigênio liberado na atmosfera se dissolvia imperceptivelmente nas águas dos oceanos, transformando-os em verdadeiros poços de oxigênio. Gradualmente, como bolhas de ar em uma bebida gaseificada, o oxigênio começou a subir à superfície e sua concentração na atmosfera aumentou. No entanto, há um paradoxo. Para a maioria das formas de vida da época, esse oxigênio se tornou um verdadeiro veneno. Organismos que se adaptaram por milhões de anos a ambientes sem oxigênio começaram a enfrentar uma verdadeira catástrofe. Imagine como os organismos unicelulares, não acostumados ao oxigênio, começaram a morrer em massa. No entanto, essa atmosfera tóxica abriu novos horizontes para a sobrevivência. Os organismos sobreviventes, como os antepassados das plantas modernas e algumas bactérias, começaram a evoluir, aproveitando-se desse novo elemento. Isso levou ao surgimento de formas de vida mais complexas. Organismos multicelulares que puderam usar o oxigênio para obter energia. O processo continuou, e a cada década a atmosfera se tornava mais rica em oxigênio, resultando em uma verdadeira revolução nos ecossistemas. Os oceanos, antes cheios de gases carbônicos, começaram a se encher de oxigênio, facilitando a formação de novos ecossistemas. Em breve, no planeta começaram a aparecer os primeiros peixes, que usavam o oxigênio para respirar. E esses não eram apenas pequenos seres. Alguns deles cresceram até o tamanho de golfinhos modernos. Simultaneamente na Terra, novos tipos de plantas começaram a se desenvolver, formando florestas densas e criando condições para a vida dos primeiros animais terrestres. Esse processo não apenas mudou a atmosfera, mas abriu novas possibilidades para a vida. Alguns organismos, capazes de se adaptar ao oxigênio, começaram a caçar e competir por recursos, o que levou a uma verdadeira corrida evolutiva. E o que realmente é chocante? O oxigênio, que um dia foi veneno, tornou-se a base para a formação das complexas ecossistemas que conhecemos hoje. Mas o que é ainda mais impressionante? Esse oxigênio continuou a se acumular, e seu nível chegou a níveis tão altos que no planeta surgiram condições para a aparição dos primeiros animais com vértebras. Os minerais vermelhos laminados são uma verdadeira crônica do fundo do mar, preservando evidências de como os oceanos se encheram de oxigênio. Imagine o fundo de um mar antigo, onde camadas que se alternam, como se fossem listas na tela, formam um padrão único. Algumas camadas são ricas em ferro, outras em sílica. Essas rochas misteriosas contam sobre um tempo em que o ferro dissolvido na água interagia com o oxigênio, formando óxidos que então se depositavam no fundo. Como você acha que os oceanos eram naqueles tempos? A resposta a essa pergunta está escondida nessas camadas vermelhas. Cada centímetro desses depósitos montanhosos é um testemunho de mudanças colossais na composição química dos oceanos. Em alguns lugares, a espessura das camadas pode chegar a vários metros, e a potência total dos lençóis pode atingir até 30 metros. Mas espere, há mais coisas interessantes. Esses minerais se formaram ao longo de milhões de anos, e seu estudo permite aos cientistas reconstruir as condições climáticas daquela época. Por exemplo, durante a formação dessas camadas, o nível de oxigênio na atmosfera poderia chegar a 35%. Isso é 20% mais do que hoje. Sabia o que isso significa para a vida nos oceanos? Isso significava que as condições eram ideais para o surgimento de formas diversificadas de vida que poderiam existir apenas em um ambiente tão rico em oxigênio.
As camadas de minerais não são apenas formações geológicas, elas guardam informações sobre o desenvolvimento da vida na Terra. Os depósitos dessas rochas podem conter vestígios de antigos micro-organismos que um dia habitavam os vastos oceanos. Cada faixa é como uma página em um livro, onde está registrada a história do nosso mundo. E agora, imagine que essas rochas, formadas a partir de sedimentos, podem ser encontradas até a uma profundidade de 5 quilômetros abaixo da superfície. Em alguns lugares, elas estão tão profundas que seu estudo requer tecnologias especiais que permitem explorar as entranhas do nosso planeta. Esses minerais não são apenas minerais, são a chave para entender como nosso planeta passou por suas maiores transformações. Eles revelam mistérios que ainda esperam ser desvendados. Cada camada, cada tom, é como uma mensagem do passado, que estamos apenas começando a decifrar. Sabia que alguns desses minerais têm mais de 2 bilhões de anos? Isso os torna alguns dos mais antigos depósitos geológicos da Terra, capazes de contar como a vida e o clima mudaram em nosso planeta. Você sabia que existe uma hipótese sobre o que se chama Terra de Neve, onde o planeta poderia ter sido quase completamente coberto por gelo? Imagine um mundo onde os oceanos se transformaram em desertos gelados, e a Terra era apenas por raras oásis cercadas por vastas extensões de gelo. Esse estado poderia ter sido causado por uma mudança abrupta na composição da atmosfera. Por exemplo, a redução do dióxido de carbono para níveis de apenas 400 partes por milhão, enquanto hoje esse nível ultrapassa 800 partes por milhão, contribuiu para um resfriamento global. A menor condutividade térmica da atmosfera fez com que o calor solar não pudesse alcançar a superfície, resultando em uma queda da temperatura na planeta até níveis críticos. Como resultado, os oceanos se cobriram com uma camada espessa de gelo, que poderia atingir vários metros de espessura. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sob esse manto de gelo, havia ilhas vulcânicas que se erguiam através do gelo, criando raros trechos de água aberta. Esses oásis se tornaram verdadeiros refúgios para a vida, onde apenas os organismos mais adaptados poderiam sobreviver. Em tais condições, a vida enfrentou verdadeiros desafios. Por exemplo, os organismos unicelulares se adaptaram a condições extremas, desenvolvendo estratégias únicas de sobrevivência. O que é ainda mais surpreendente? Essas condições extremas funcionaram como um filtro evolucionário, selecionando apenas as formas de vida que poderiam se adaptar a esses rigores. Estudos mostram que muitos micro-organismos modernos, com códigos genéticos únicos, poderiam ser descendentes daqueles que sobreviveram nos desertos gelados. Quando o gelo começou a derreter e a temperatura aumentou, a vida rapidamente preencheu os novos nichos deixados vazios. E foi então que começaram as verdadeiras mudanças nos ecossistemas. Imagine como, nesses oásis, surgiram novas espécies que se adaptaram a condições que mal podemos imaginar. Esses processos, que ocorreram há milhões de anos, formaram a base para a aparição dos ecossistemas modernos. E o mais fascinante? Em alguns lugares onde outrora reinava o gelo, os cientistas encontram vestígios de ecossistemas antigos que podem revelar-nos os mistérios de como a vida conseguiu sobreviver e se adaptar a condições que atualmente mal podemos conceber. Enquanto a Terra era dominada por formas de vida simples, algo revolucionário estava ocorrendo nos oceanos. Surgiam células com uma organização complexa, semelhante a uma minúscula cidade. Imagine, dentro dessas células, começaram a aparecer núcleos e organelas, que desempenhavam funções especializadas, como diferentes bairros em uma cidade. Essas novas estruturas permitiram que as células realizassem processos muito mais complexos do que seus antecessores, abrindo possibilidades incríveis para a adaptação. A complexidade dessas células era tamanha que elas conseguiam utilizar energia solar ou processar nutrientes, criando sistemas energéticos poderosos que superavam em muito as capacidades das formas de vida mais simples. Mas o que realmente impressiona é que essas células começaram a interagir entre si, formando relações simbióticas que se tornaram a base para a vida multicelular futura. E isso não eram apenas encontros aleatórios. O simbiose se tornou um fator crucial na evolução, permitindo a criação de novos ecossistemas repletos de diversidade de formas de vida.
A complexidade dessas células era impressionante. Elas não apenas sobreviviam, mas também se desenvolviam, criando hierarquias dentro de si, como se cada célula contivesse pequenas fábricas trabalhando para o bem comum. Isso levou a que algumas delas se unissem em organismos multicelulares, capazes não apenas de sobreviver, mas também de caçar, se defender e se reproduzir, como comunidades inteiras. Um dos fatos mais surpreendentes é que, graças a essa revolução celular, o mundo viu a vida em sua diversidade, desde minúsculas algas até grandes mamíferos. E você pode imaginar o que aconteceu a seguir? Essa evolução celular abriu caminho para novas formas de vida que começaram a colonizar ecossistemas terrestres, mudando para sempre o aspecto do planeta. Em um dos processos mais fascinantes no nível celular, ocorreu uma verdadeira revolução. Uma bactéria unicelular, ao engolir outra, não apenas tentava digeri-la, mas formava com ela algo maior: relações simbióticas. Imagine uma célula envolta em uma membrana capaz de aceitar outra, integrando-a ao seu organismo em vez de destruí-la. Essa ideia, conhecida como teoria do endossimbiose, sugere que esses tipos de uniões poderiam ocorrer múltiplas vezes, criando estruturas cada vez mais complexas e multicelulares, que vemos hoje. Por exemplo, os ancestrais das mitocôndrias eram bactérias aeróbicas independentes, capazes de produzir energia a partir do oxigênio. Mas isso não é tudo. Elas enganaram outras células, onde, em vez de serem digeridas, começaram a fornecer energia ao seu hospedeiro. Em troca, receberam proteção e um ambiente estável. Esse tipo de cooperação não é apenas uma coincidência, mas o resultado da seleção natural, onde a sobrevivência dependia da capacidade de formar fortes ligações. Como resultado, surgiram células que se tornaram a base de todos os organismos multicelulares no planeta. Interessante é que esse processo poderia ter ocorrido várias vezes, criando complexos celulares únicos, que podiam incluir diferentes tipos de bactérias, cada uma desempenhando sua função. Por exemplo, os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese nas células vegetais, também derivaram de bactérias cianofícias que um dia flutuavam nos oceanos. Agora imagine, em cada célula, não são apenas hóspedes que são integrados, mas parceiros completos, criando uma rede complexa de interações, onde cada parte depende das outras. Esse processo não apenas transformou o paisagismo biológico, mas também se tornou a base para o surgimento de todas as formas de vida que conhecemos hoje. E o mais impressionante, essas relações simbióticas continuam a existir e a se desenvolver, como, por exemplo, os micróbios em nosso organismo, onde bilhões de bactérias nos ajudam a digerir alimentos e nós, por nossa vez, fornecemos a eles um ambiente para viver. Quando os primeiros organismos multicelulares começaram a aparecer nos mares antigos, isso parecia uma verdadeira revolução na vida. Imagine pequenas colônias de células flutuando na água, semelhantes a nuvens de gelatina, que se uniam entre si, formando algo maior do que simples células individuais. Essas colônias, compostas por milhares de células, começaram a desempenhar funções especializadas. Algumas células se ocupavam da absorção de nutrientes, outras da defesa contra predadores e outras ainda da reprodução. Era algo entre plantas e animais, como bolos vivos que podiam se mover e interagir com o meio ambiente, garantindo sua sobrevivência nos mares turbulentos. Você pode imaginar como era a vida nessas condições? Esses seres primitivos, com tamanho de apenas alguns milímetros, possuíam a capacidade de uma simples interação. Alguns deles, por exemplo, eram cobertos por cascas protetoras que os protegiam da radiação ultravioleta. Imagine-os flutuando como pequenos escudos entre correntes luminosas de água. E o que realmente impressiona? Apesar de sua simplicidade, essas colônias já podiam trocar informações entre células, permitindo-lhes agir como um todo. Isso significava que cada célula não existia apenas em isolamento, mas fazia parte de um sistema muito mais complexo. Esses primeiros organismos multicelulares não tinham nada em comum com as formas de vida criadas mais tarde. Eles eram simples, mas ao mesmo tempo extremamente eficazes. Compare-os com os habitantes marinhos modernos. Enquanto hoje vemos ecossistemas complexos, como recifes de coral,
onde habitam milhares de espécies diferentes, tudo começou com essas pequenas colônias que só podiam sonhar com o futuro. Cada célula em uma dessas colônias era como um pequeno soldado, desempenhando seu papel no grande jogo da vida. E o que é ainda mais impressionante? Esses organismos se tornaram a base para todas as formas multicelulares que conhecemos hoje. Eles foram os primeiros passos em direção a ecossistemas complexos que preencheriam oceanos e continentes. Essas simples colônias, que hoje parecem insignificantes, na verdade iniciaram o processo evolutivo que levou à criação de plantas, animais e até mesmo do homem. E há mais um fato impressionante. Alguns desses organismos multicelulares ainda existem hoje, mantendo traços de seus ancestrais antigos, como fósseis vivos que continuam a surpreender os cientistas com sua existência. A biota ediacárica, que existia há mais de 600 milhões de anos, representa um mundo misterioso de seres vivos que nada tem a ver com os habitantes modernos da Terra. Esses organismos achatados e moles, semelhantes a folhas ou penas, se moviam lentamente no fundo do mar, sem ter esquelos duros ou predadores que os ameaçassem. Imagine um fundo oceânico onde, em vez de peixes e moluscos comuns, habitam esses seres estranhos. Alguns lembram grandes algas, enquanto outros são padrões coloridos difíceis de identificar. Sua forma, tamanho e textura eram variados, desde pequenas formas semicirculares do tamanho de uma mão até grandes estruturas que podiam atingir 1 metro de comprimento. Esses organismos tinham diferentes maneiras de se mover. Alguns podiam rastejar lentamente pelo fundo, enquanto outros, possivelmente, balançavam com a correnteza, como flores marinhas. Ao contrário dos organismos modernos, eles não tinham órgãos verdadeiros, como olhos ou bocas. Provavelmente absorviam nutrientes através da superfície do corpo, como esponjas. É interessante notar que esses seres não deixaram vestígios duros. Por isso, os cientistas levaram muito tempo para entender a natureza dessa biota. Somente nas últimas décadas, com o desenvolvimento das tecnologias, foi possível recuperar alguns aspectos de sua vida. Por exemplo, no século XXI, cientistas descobriram sinais de sua atividade, que indicam que eles podiam sobreviver em condições com baixo teor de oxigênio. E isso não é tudo. Pesquisas recentes confirmaram que a biota ediacárica poderia ser a antecessora de formas de vida mais complexas que surgiram posteriormente. Mas o fato mais surpreendente é que alguns cientistas acreditam que esses organismos puderam se adaptar a condições extremas que hoje parecem inaceitáveis. Já pensou como era o mundo onde a vida começava a florescer? Como uma flor que acabara de abrir-se à luz? Imagine a Terra que, outrora, era uma esfera incandescente coberta de lava, com uma atmosfera repleta de gases tóxicos. A formação do planeta ocorreu através de inúmeras catástrofes e transformações. Vulcões expeliam cinzas, enquanto meteoritos sem piedade se abatiam sobre a superfície, criando crateras que hoje podemos ver na Lua. Mas exatamente esse inferno se tornou a base para algo verdadeiramente único. A água, surgindo como resultado da condensação de vapor d'água, preencheu os vales, formando oceanos que, posteriormente, se tornaram o berço da vida. Esses primeiros corpos d'água provavelmente tinham alta temperatura e alto teor de minerais, criando condições ideais para o surgimento dos primeiros organismos simples. Sabe-se que alguns desses organismos eram capazes de sobreviver em condições extremas, utilizando a quimiossíntese para obter energia de reações químicas, e não da luz solar. Com o tempo, a evolução levou a uma incrível diversidade de formas de vida, desde microscópicas bactérias até gigantescas répteis marinhos que nadavam nos oceanos antigos. Mas isso não é tudo. A vida, sobrevindo e evoluindo, gradualmente preencheu a terra firme, onde apareceram as primeiras plantas e animais, incluindo anfíbios antigos que se tornaram os antepassados de todos os anfíbios modernos. Agora, imagine como essa diversidade continuou a crescer e a se transformar ao longo de milhões de anos, em resposta a mudanças climáticas e catástrofes geológicas. Cada nova era trazia consigo novos habitantes, alguns dos quais dominavam, enquanto outros se extinguiam, deixando apenas fósseis para futuras gerações de pesquisadores. Como resultado de todas essas mudanças, obtivemos um planeta com uma rica ecossistema, onde cada forma de vida, desde a pequena abelha até o imenso baleia azul,
desempenha seu papel na manutenção do equilíbrio. Isso é fascinante, mas podemos explorar essa história deitado em nossa cama, visualizando imagens de antigos mares e dos primeiros sinais de vida na jovem Terra. Cada respiração nossa é um lembrete de que fazemos parte de algo maior do que apenas nosso tempo e espaço. E antes de mergulhar no mundo dos sonhos, pense em quantas coisas ainda precisamos aprender sobre nosso passado fascinante. Sobre como a Terra superou o fogo, a água e o gelo para se tornar o lar de uma infinita diversidade de seres vivos.